Muita gente quer fazer minhas aulas e quer entrar para os membros, mas sempre me fala: "Eu nunca fiz crochê, será que eu vou saber acertar? Será que eu vou saber fazer?". Então eu resolvi fazer umas aulas, para iniciante, para quem nunca fez crochê, para ensinar alguns pontos básicos, porque o crochê nada mais é que a combinação dos pontos básicos que a gente vai aprender aqui. Aqui eu tinha esse fio urbano, ele é um fio que na embalagem está dizendo que você deve usar uma agulha número 5 ou 6, mas como eu tenho ponto muito largo, eu realmente uso a agulha número 4, que é a agulha que eu uso mais, tá? E eu vou ensinar para vocês como é que a gente vai começar. A maioria dos trabalhos a gente começa fazendo as famosas correntinhas. Como a gente faz? A gente faz um nozinho frouxo, desse jeito aqui, assim, vai introduzir nossa agulha ali na parte de cima e a gente vai apertar esse nó na nossa agulha, para daí poder começar, tá vendo? Quando você muda de cor, é dessa forma também que você pode fazer antes de introduzir um novo fio. Aqui, gente, eu seguro o fio na mão esquerda nos 3 dedos e eu prefiro segurar a agulha dessa forma, porque eu acho que dói menos os dedos, mas eu aprendi como se eu estivesse segurando uma caneta e mesmo assim doía muito minhas mãos. E depois que começou a aparecer muitos fios mais grossos, ó, eu segurava assim. Quando surgiram os fios mais grossos, e começou a doer muito a minha mão, e eu achei mais prático usar dessa forma. Então, eu prendo o fio dessa forma, por quê? Porque fica mais fácil para a gente fazer a laçada. Ele já fica esticadinho ali, olha, e você só faz a sua correntinha. Você vai passar por cima e vai puxar e vai formar as famosas correntinhas que a gente usa para fazer os nossos trabalhos de crochê. É só isso. Você tem que achar uma posição confortável para você fazer o seu crochê. Cada pessoa segura de uma forma. Eu já vi gente segurar a mão de outra forma, alguns dedos para auxiliar de outra forma. Então, você vai tentar fazer do jeito que for mais confortável para você. Inclusive, tem gente que faz um crochê lindo e tem gente que não, né? Tem gente que parece que está fazendo um balé, fazendo crochê, né? E aqui é o seguinte. Fizemos as nossas correntinhas, tem 10, tá vendo? Nosso fio tá aqui. Agora, a gente vai introduzir nossa agulha no meio dessas correntinhas. Como o fio já tá lá, eu já aproveito e já puxo ele aqui no meio. Vão ficar 2 fios na nossa agulha. Eu vou dar mais uma laçada para poder tirar isso e ficar um só. Pronto, puxei, ficou um só. Acabamos de fazer o nosso primeiro ponto baixo. Eu vou fazendo dessa forma até o fim de todas as correntinhas, olha. Eu vou colocar no meio da correntinha, já busco o fio lá. Quando eu tenho os 2 fios na agulha, eu dou mais uma laçada para ficar só um. É como se fosse um nozinho cheio das frescuras, né? Porque, na verdade, a gente só tá dando o nó no fio, todos os nós iguais, e é por isso que é bonito. Esse é o ponto mais comum que as pessoas usam para fazer amigurumi, que as pessoas usam para introduzir no crochê, porque esse é o ponto mais usado, ele chama ponto baixo. Me parece que as pessoas acham que é o mais simples de fazer. Eu acho que não existe ponto simples nem ponto complicado. O que acontece é que às vezes as pessoas, em alguns trabalhos, elas misturam vários tipos de ponto. E é isso que a gente precisa prestar atenção. Quando você está fazendo um trabalho muito elaborado, é ficar atento para ver se você está fazendo o ponto do jeito certo. Aqui eu vou indo dessa forma até o final de todas as correntinhas. A gente não pode esquecer nenhuma correntinha. Às vezes parece que, como o começo do trabalho tem o nozinho, a gente pode perder e não fazer o ponto. Se você não fizer, o seu trabalho vai ficar menor do que o que você tinha planejado. E uma outra coisa importante para você saber: todas as vezes que você vai mudar de carreira, você vai fazer mais uma carreira, quando você chega no final de cada carreira aqui no ponto baixo, você vai fazer mais uma correntinha para você poder subir e continuar. Se você não fizer essa correntinha, seu trabalho vai diminuindo, ele vai ficando torto. Então, você faz uma correntinha e aí você vira o seu trabalho. Você vai começar a continuar fazendo suas correntinhas a partir do primeiro lugarzinho que você encontrar que não saiu seu fio, né? Se você, o fio de onde está saindo esse fio para a gente trabalhar, ele era de uma outra correntinha, então não é o mesmo fio. É o fio, é o buraquinho ao lado desse fio.
Aí você vai fazer em todas as correntinhas novamente, colocar no buraquinho que você tá vendo mais nítido, porque agora já dá para ver melhor, tá vendo? São as trancinhas, você vai pôr embaixo e vai pegar as duas perninhas da trança, as duas perninhas da correntinha. Existem variações desse ponto. Existe esse ponto onde você não pega exatamente nesse lugar, você pode pegar na alcinha da trancinha, ou na alcinha da frente, ou na alcinha de trás. E aí o ponto já fica totalmente diferente. Mas isso eu vou ensinar para vocês com o tempo. Eu estou ensinando os básicos, os pontos mais básicos, que é o ponto baixo, o meio ponto alto e o ponto alto. Esses são os pontos que a gente mais usa no crochê. A gente faz amigurumi, faz bolas, faz estrela, faz faixa de cabelo, faz um monte de coisa só com esse ponto, porque ele é um ponto menor, é um ponto mais rápido de fazer, ele também é mais fechado, o ponto alto é o ponto mais aberto, que geralmente a gente combina com outro tipo de ponto para ficar bem bonito. Tem gente também que faz trabalhos só com ponto baixo e só com ponto alto ou o meio ponto alto, tá? Mas eu vou ensinar para vocês todos eles com calma para vocês aprenderem. Olha só, olha como fica uma graça. Tá vendo que eu estou usando? Porque eu tenho realmente o ponto muito largo, então usando uma agulha menor do que o pedido, realmente ele fica mais fechadinho. E assim a gente vai seguindo, olha, tá vendo? No meio de todas essas trancinhas, você vai fazer o seu ponto baixo até o finzinho da sua carreira. Não esquecendo de que no fim da carreira você tem que fazer mais uma trancinha para você poder dar continuidade e o seu trabalho ficar certinho, ficar um retângulo certinho e não ficar torto, não ficar pequenininho, nem ir subindo para ficar torto e todo errado, tá? Então, faz com calma, olha bem e assim. Nos primeiros vezes que a gente faz, os pontos não saem tão uniformes, mas conforme a gente vai pegando jeito, a gente vai se ajeitando no jeito de segurar a agulha, no jeito de segurar o fio na outra mão, e aí com o tempo a gente vai criando uma habilidade, vai criando um estilo e o ponto vai ficar lindíssimo. Não se preocupem com isso. Eu quis aqui fazer bem devagarzinho, é bem para iniciante, para você que nunca fez crochê, é assim que faz. Se você é canhota, tem que espelhar o vídeo para você poder entender. Eu não sei fazer com a mão esquerda, mas tem muitas crocheteiras e tricoteiras aqui no canal, dentro do YouTube, que fazem um crochê assim com maior naturalidade com a mão esquerda e com a mão direita. Eu admiro isso demais, porque eu acho muito difícil trabalhar com a mão esquerda, uma vez que eu sou destra, né? Então eu imagino que para o canhoto também seja bem difícil fazer o crochê com a mão direita e não com a esquerda. E assim a gente vai seguindo. Eu vou mostrar no final do vídeo, gente, como vocês fazem para ler um gráfico de crochê. Muita gente, às vezes, quer comprar uma receita e não sabe o que simboliza cada um dos pontos. Aqui eu não vou ensinar todos os pontos que as receitas normalmente têm, mas normalmente ponto alto, ponto baixo, meio ponto alto, eles têm já, e correntinhas, né? Eles já têm o seu símbolo pré-definido, tá? Eu vou mostrar para vocês no final do vídeo como você faz para ler um gráfico, caso você queira se aventurar, ou se você comprou algum kit de amigurumi e quer fazer alguma coisa, você já sabe como fazer. Amigurumi é um pouco diferente, porque o amigurumi não vai e vem, que nem a gente fez. No amigurumi, o ponto é circular. Você vai emendar, quando você fizer as correntinhas, você vai emendar o começo com o final e vai subir como se fosse um tubinho. Então, é um pouco diferente, tá? Eu vou escrever aqui no caderno como é que você vai encontrar os símbolos dentro dos gráficos. No gráfico de crochê, você vai encontrar, geralmente no ponto baixo, você vai ver ou um X ou uma cruzinha. Isso significa ponto baixo. Mas você também pode encontrar as duas letras, as iniciais do ponto, PB, ponto baixo, tá? Você vai ver dessas duas formas nos gráficos e aí você vai saber como é que se lê um gráfico de crochê, caso você queira se aventurar. Eu normalmente não uso gráfico de crochê, mas eu acho que a gente precisa saber como é que é o símbolo que a gente vê como uma nota musical. A gente sabe a música, mas precisa saber ler também a partitura.